Olá, povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa de integração, ainda no método de integração trigonométrica, onde eu tenho integrandos com expressões trigonométricas, tá? Vamos para um segundo caso. Vimos nas aulas anteriores o caso onde o integrando era composto com o produto de potências com as funções seno e cosseno. O mesmo faremos agora de forma análoga, porém com produtos de funções tangente e secante. Analogamente, eu não coloquei como observação, mas explicito que o mesmo servirá caso apareça o par cotangente e secante. Porque tangente faz par com secante, perdão. E cotangente faz par com cossecante, tá? O par cotangente e cossecante. Então, se acontece com o par tangente secante, vai acontecer com o par cotangente cossecante de forma similar, tudo bem? Então, esse segundo caso ele vai para essas funções. Bom, se acontecer esse par com potências de tangente secante, ou seja, a tangente elevada a um expoente n e a secante, por exemplo, elevada a um expoente k, se o expoente k, ou seja, o expoente da secante for um número par, eu vou substituir u por tangente. O mesmo ocorreria se fosse cossecante. Se o expoente da cossecante fosse par, nesse formato, faríamos uma substituição chamando u de cotangente. Tá? Uma substituição simples. Vamos para os exemplos, vocês vão entender. Se o n e o k, ambos os expoentes, forem ímpares, eu vou usar a substituição simples, chamando u de secante, ou, nesse formato, u de cossecante. Caso o n seja par e o k seja ímpar, aí vai dar um trabalhinho, porque teremos possivelmente que nos deparar com a integração por partes, ok? Se liga. Vamos para os exemplos. Eu tenho integração da tangente ao cubo de x. Mas por que será que quando o k é par, e nesse caso o k é par, tá? O expoente k aqui é zero, que eu tenho secante ao quadrado, ou secante elevado a zero. Então não aparece de forma explícita, tá? O k é zero, tá? O expoente da secante é zero. Mesmo que o expoente da tangente fosse par e o expoente da secante também fosse par, nesse caso, só o expoente da secante ser par, e o mesmo valerá para a cossecante nesse formato, vai implicar nesse tipo de substituição. Por que, Celso? Olha só, se liga. Se eu tenho tangente ao cubo, eu posso escrever isso como tangente vezes... eu posso escrever isso como tangente vezes tangente ao quadrado de x dx. Beleza? Tudo bem? E o que é tangente ao quadrado de x? O mesmo eu poderia fazer se fosse tangente à quarta, tá? Se fosse tangente à quinta, e se fosse integral de tangente só, sendo ainda secante elevado a zero, ou secante elevado a 2, ou secante elevado a 4, secante elevado a expoente par. Por quê? Se eu tenho uma potência de tangente múltipla da potência de 2, como assim? Tangente à quarta eu poderia escrever como tangente ao quadrado elevado ao quadrado. Tangente à sexta, tangente a o quadrado elevado ao cubo. E aí vai. Por quê? Porque eu vou me lembrar dessa relação. Tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. É uma relação trigonométrica fundamental, tá? Lá da trigonometria. Vai lá dar uma revisada. Se isso ocorre, automaticamente a minha integral pode ser escrita desse jeito. Tangente de x vezes
O que é tangente ao quadrado? Secante ao quadrado de x menos 1, tá? Dx, tá? Enfim. Daí, nessa integral, se eu chamar u de tangente, quem é du é secante ao quadrado de x dx. Mas não nessa integral serve a substituição. Essa integral ela pode ser dividida em duas, e essas duas aconteceria o seguinte: tangente x secante x menos dx menos integral de tangente x dx. Essa integral é imediata. Essa é que merece a substituição. Precisaremos fazer a substituição. Então, nessa integral, eu terei u vezes du, simplesmente, nessa integral aqui. Tudo bem? U du. Isso será u ao quadrado sobre 2 mais uma constante 1, ou seja, tangente ao quadrado de x sobre 2 mais essa constante 1. A constante 1 pertencente a R. O R está horrível aqui, mas enfim. Bom, daí qual seria a minha resposta? Será tangente ao quadrado de x sobre 2 menos integral da tangente de x, ln do módulo do cosseno, menos ln do módulo do cosseno. Então ficará mais ln do cosseno de x, mais a constante c com c pertencente a r. Beleza? Se liga. Essa então é a minha resposta, tá bom? Para a integral de tangente ao cubo dx. Vamos seguir para ver mais um exemplo e finalizar nossa aula agora, por enquanto. Depois a gente continua mais com esses casos, numa próxima aula, vendo mais exemplos. Fica aí. Avançando, povo querido, ao invés de trazer mais um exemplo, eu trouxe mais dois, tá? Se liga. Por falar em cotangente e cossecante, eu agora trouxe um onde configura essa situação. Claro que a potência da cotangente é nula, é zero. E a potência da cossecante, que faz o mesmo papel da secante, naquele enunciado agora que vimos, né, das regras do caso, é par, tá? E nesse caso, sendo par, a substituição é trocar uma cotangente por u, tá? Mesmo não aparecendo cotangente, vocês vão ver por quê. Assim como a secante e a tangente têm relações diretas pela trigonometria, a cotangente e a cossecante também, porque cotangente de um arco x mais 1 é igual a ao quadrado, claro, cotangente ao quadrado de um arco x mais 1 é igual a cossecante ao quadrado desse arco x. Relação da trigonometria. Então, isso aqui eu posso abrir desse jeito, como cossecante a quarta de x vezes cossecante ao quadrado de x dx. Por que, Celso? Porque eu já estou vislumbrando o seguinte: se eu chamar cotangente de u, a derivada é menos cossecante ao quadrado. Então, deve aparecer na sobra do diferencial a cossecante ao quadrado. Assim como ocorre lá, chamando tangente, a derivada é secante ao quadrado. Toda vez que eu vou implementar uma substituição simples, eu não tenho que me prender nem com a variável, eu tenho que me prender com o que eu chamo daquela variável, e sim com o que é a derivada do chamar. Tá? Se eu estou chamando tangente, a derivada é secante ao quadrado. Então, deve aparecer em algum momento da minha integral secante ao quadrado dx, se a variável for x, né? Que tiver na integral. O mesmo, se eu vou chamar de cotangente, deve aparecer cossecante ao quadrado, tá? Então, ali é a cossecante a sexta, eu consigo fazer aparecer cossecante ao quadrado. E o que eu faço com o resto que não é a cossecante ao quadrado? Bom, eu posso transformar em cotangente. Então, isso aqui pode ser escrito como
cotangente. Isso aqui, ó, é cossecante ao quadrado, tá? Então, isso será cotangente ao quadrado de x mais 1 ao quadrado. Aí eu repito, cossecante ao quadrado de x dx. Como eu vou chamar agora o de cotangente de x, o que é que eu terei? E se implicará que o du é menos cossecante ao quadrado de x dx. Daí, como é que eu terei? O que é que eu terei na minha integração? Eu terei na minha integração o seguinte, menos, porque eu já vou tirar esse menos aqui, ó, porque o du equivale a isso. Logo, cossecante ao quadrado de x é menos du. Vai du para cá. Então, eu vou tirar logo o menos, que é uma constante, menos 1, da integral. Então, o cotangente eu chamo ele de u, isso será u ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá? Eu chamei só cotangente de u, e não cotangente ao quadrado. Como tem cotangente ao quadrado, é u ao quadrado, mais 1. E isso está elevado ao quadrado, vezes, isso é o meu du. Pronto. Virou uma integral simples, tá? Basta apenas desenvolver isso para outro notável, então é menos integral de u à quarta mais 2u ao quadrado mais 1 du, que vai dar menos u à quinta sobre 5 menos 2u à terceira sobre 3 menos u mais uma constante c. Voltando para a variável x, isso será menos cotangente à quinta de x sobre 5 menos 2 cotangente à terceira de x sobre 3 menos cotangente de x mais a constante com a constante pertencente a R. Bom, eu acho que eu não vou resolver, eu não vou resolver esse exemplo 3 que eu explicitei. Eu trago ele na próxima aula, senão vai ficar muito grande a aula, tá? A gente tem que tentar equilibrar e fazer aulas menores. Eu preciso me controlar nesse sentido. É bom que vocês vão assistindo devagarzinho e aprendendo integral devagarzinho, beleza? Eu vou parar por aqui. Essa é a resposta da integral que eu procuro para o segundo exemplo. Vou parar por aqui, na próxima aula a gente continua com exemplos ainda desse caso, ainda de método de integração trigonométrica. Ainda vai faltar o terceiro caso, beleza? É isso aí. Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!